Olá, Senhor Jesus abençoe vocês todos aí, um abraço, valeu, gente, tá? Cascata de bênção a vocês aí, tá bom? É, o link do canal Professor Miguel, os olhos jamais viram, os ouvidos jamais ouviram, os corações jamais sentiram o que eu preparei para você. Canal Professor Miguel Química aí, meus queridos, né? Vamos lá, meus queridos alunos aí da Fundação, aqui de Guaranese, quem estiver vendo o vídeo aí, claro que o vídeo é especial aí para o primeiro ano FUNVIC, né? O livro 6, capítulo 20, página 2, mas que você que está vendo o vídeo aí também, seja abençoado, pode ver, tranquilo, tá bom? E faça bom proveito aí, um abraço, tá bom? Ajude a inscrever no canal aí, pessoal, precisa inscrever, papai, mamãe, vovô, vovó, tem muita gente que não é inscrito ainda, faz favor, tá bom? Gente, aqui eu vou conversar especialmente com os alunos do primeiro 1 e 2 da FUNVIC aqui, 2020, né? Tá certo? Mas tá valendo para todo mundo o vídeo aí. Falou, galera? O problema é o seguinte, gente, até um listão de química aqui, listão MOL, né? Listão MOL que a gente tá fazendo na sala, mas aí ninguém me entregou nada. Vamos ver se vai entregar agora na próxima sexta-feira, que é dia 25, né? Tá certo? Não, dia 18, né? Já tô adiantando aqui muito. Próxima sexta agora é dia 18, porque hoje é dia 15 de novembro de 2022. Aí, professor Miguel, aqui, ó, gente, pra vocês verem a vida de um professor, ó, 18 e 29, 18 e 29, 6h30 da tarde aqui, no feriadão, gravando aula aqui para vocês, né? Gravando especialmente essa parte aqui, que eu não sei se você fez o listão inteiro. Se fez o listão inteiro, beleza. Se não fez, faltou alguns exercícios aí que ficou para trás, aí não pode, né? Tá bom? Então a gente começa aí com, né, Avogadro unindo as leis, né? Olha lá, Lavoisier, Prostidado, Gay-Lussac, Avogadro, Canizaro foi defensor, ponderais massa só até Dalton, lei volumétrica, estudou francês Gay-Lussac, e depois vem Avogadro, e une todas as teorias, e assim nasceu a sua lei, volumes iguais, gases quaisquer, totalizam 100, mesmo ATP, o mesmo número de moléculas. Mol é grandeza mensurável, radioatividade, eletrones, raio-x, cinética com gases, só 600 sextilhões. Carbono 12 é o padrão, 12 o atribuída, programando espectrômetro, vem demais massas atômicas, mas para ser mensurável, a unidade é grama por mol, homenagem ao italiano, brilhante grande Avogadro, e assim nasceu a sua lei, volumes iguais, gases quaisquer, totalizam 100, mesmo ATP, o mesmo número de moléculas, mol é grandeza mensurável, radioatividade, eletrones, raio-x, cinética com gases, só 600 sextilhões. Então, a lei de Avogadro é isso, né, pessoal? Volumes iguais de qualquer gás totalizam sempre na mesma temperatura e pressão o mesmo número de moléculas, a mesma quantidade em mols de moléculas, né? Que vai dar o mesmo número de moléculas. Se for 1 mol de moléculas, 6, 10, 23 moléculas. Se for 2 mols de moléculas, 2 vezes 6, 10, 23 moléculas, e assim por diante, tá bom? E esse mol, esse número que a gente está falando, 600 sextilhões aproximadamente, foi determinado por esses processos físico-químicos que você está vendo aqui, que a gente cantou aqui, né? Radioatividade, eletrólise, raios-x, cinética dos gases, beleza? Então, o carbono foi atribuído massa atômica de 12 unidades, beleza? 12 unidades de massa atômica. Bom, então é isso, pessoal. Então, aí, né, mensurável que se pode medir, né, tá certo? Então, Avogadro, ele une todas as teorias, une Lavoisier, Prost, Dalton, próprio Gay-Lussac, tá certo? A história, depois você dá uma olhada na aula, né, pessoal? Aqui tá a aula, né? Depois, se quiser ver a aula mais completa, clica aqui, ó. Clica aqui, você vê a aula bem completa lá, tá? Massa molar, né? Mol completíssimo. Vê essa aula, mol completíssimo. Acho que é essa aqui, tá bom? Vai dar certinho lá para você, tá joia? Bom, então são os exercícios aí, né, pessoal, que ficou para trás, né? Eu gostaria de começar calculando a massa de um átomo de carbono, né? Depois uma molécula de água, que é tranquilo aqui, para ter a noção da dimensão dessa grandeza mol. Então, calcule a massa atômica e a massa molar do carbono. Então, massa atômica do carbono foi dado que a massa atômica é 12 unidades de massa atômica, tá certo? Então, você tem a leitura atômica, 12 unidades de massa atômica. Agora, a leitura molar, que é a massa molar. Aí você passa para 1 mol. Aqui você sai de um átomo único,
para passar para 1 mol, isto é, 6 vezes 10 é 23, tá certo? Então você tem a leitura atômica e a leitura molar. Os números são os mesmos, mas as unidades são imensamente discrepantes aí, tá certo? Então 12 gramas por mol, eu estou dizendo que em 12 gramas eu tenho 1 mol, isto é, 6 vezes 10, 23 átomos de carbono. Essa é a leitura. Vamos organizar isso aqui numa linear agora, tá certo? Então 1 mol tem 12 gramas, 6, 10, 23 átomos. Então tá aqui, ó. Tá escrito aqui, 1 mol do quê? De átomos de carbono, 1 mol do quê? De átomos de carbono, tem 12 gramas, tem 6, 10, 23 átomos de carbono. O que eu quero calcular? Eu quero calcular a massa em gramas de apenas um átomo de carbono. Então, matemática. X gramas, estequiometria aqui, viu? De um átomo de carbono. Ah, não pode ser aqui, Miguel? Não, não falou mol. Se falasse 2 mols, 3 mols, você colocaria aqui. Mas falou átomo de carbono. Então, átomo de carbono é aqui. Então, um átomo. Multiplica em cruz, tá certo? Vai ficar como? Vai ficar 12 dividido por 6, dá 2. O 10 e 23 está no denominador, passa para o numerador com o sinal trocado. Então, 2 vezes 10 é menos 23 gramas. Pessoal, um átomo de carbono pesa 2 vezes 10 a menos 23 gramas. Esse número aqui, ó. 0,22 zeros e o 2 no final, que são 23 casas decimais. Então, qual balança que pesa isso, gente? Não tem balança para você pôr um átomo de carbono nela e pesar, muito menos um planeta em cima, não tem jeito. Então, a partir de padrão desenvolvido, você chega à massa de um átomo de carbono assim por diante. Exame de sangue, é tudo padronizado. Você padroniza, em função daquele padrão, né? Você vê se a pessoa tem problema ou não tem, né? Vamos fazer a mesma coisa para uma molécula de água agora, vai? Filé mignon é esse comecinho, viu, gente? Qual a massa molecular e molar da água? São duas leituras sempre, lembre disso. Leitura molecular, que é uma molécula, e leitura molar, que é um mol. 6 vezes 10 é 23. Você sai de 1 para 600 sextilhões. Então vamos. Então a primeira parte, leitura molecular, é só você fazer a continha, o H é 1 ao 16. Então H2, 1 vezes 2, 1 do H vezes 2, 2. Mais 16 do O, 16 vezes 1, 16, total 18 U, unidades de massa atômica. Então, uma molécula, né, tem massa 18 unidades de massa atômica. Ah, como é que é essa unidade aí, Miguel? Volta na aula lá, clica na aula, volta aqui no vídeo, lá, procura lá, mol completíssimo. Assista a aula inteirinha para você tirar essa dúvida, tá? Mas aceita assim que já tá bom aqui. E a leitura molar, que é o que interessa basicamente. Mesma coisa, só que gramas por mol. Agora, a leitura molar tem 18 o quê? Gramas por cada mol, isto é, por 6, 10, 23 moléculas. Organiza linearmente isso para você responder qual que é a massa em gramas de uma única molécula de água. Vamos ver, beleza? Então vai, um mol tem 18 gramas, um mol de água, né? Um mol de moléculas de água tem 18 gramas, 6, 10, 23 moléculas. É o que está escrito, gente, não preocupa não. Isso aqui linear é o que está escrito aqui, ó. Um mol do quê? Moléculas de água. Tem o quê? 18 gramas. Tem o quê? 6, 10, 23, o quê? Moléculas de água. É importante você escrever para você saber resolver depois, senão você não sabe onde você coloca o X, onde você coloca outro dado, ó. Qual a massa? Então, X gramas de uma única molécula. Não falou mol. Se falasse mol, 2 mols, era aqui, 3 mols, 5 mols. Mas falou molécula, uma única molécula. Então, debaixo de molécula, com a massa de uma molécula de água, beleza? 18 dividido por 6, ó, que o 6, que multiplica o x, cruza o x, divide. Então, 18 dividido por 6 dá 3. Passa o 10 a 23 para o numerador, vai ficar 3 vezes 10 a menos 23 gramas. Então, a molécula de água, pelo amor de Deus, não fala que pesa 18 gramas uma molécula de água. Uma molécula de água pesa 18 unidades de massa atômica, que é um negócio muito pequeno, que é 1/12 do carbono. Imagina o carbono dividido em 12 partes. Uma partezinha da pizza ali é uma unidade de massa atômica. A molécula de água pesa isso, tá? 18 gramas é 1 mol de moléculas de água. Não confunda, tá joia? Então tá aí. Então a molécula de água pesa isso. Olha para você ver. É 0,22 zeros e o 3, que dá 23 casas decimais. Gente, qual balanço vai pesar uma molécula de água? Não tem. Por isso que é importante padrões, não é verdade? E aqui estamos então no exercício, pessoal da FUNVIC aí, primeiro 1, primeiro 2. Não sei se vocês fizeram esse exercício. Se fez o listão inteiro, passou por ele, senão acho que não passou, tá bom? A massa atômica é dada pela medida ponderada dos isótopos. Então, cada elemento aí tem a medida dos seus isótopos, né? A massa do oxigênio que aparece na tabela é 15,99, porque na natureza você tem oxigênio 16, 17 e 18 nessas porcentagens. Sabendo que na natureza existem boro 10, 20% e boro 11, 80%, qual que é a massa do elemento boro na tabela? Então é a média, né? Então você vai fazer o quê? Você vai pegar 20%, ó,
20 vezes 10, então 20 vezes 10%, mais 80 vezes 11%, porque 80%, é leitura isso, gente, é 80%, ó, 20%, 80%. Aí você multiplica o 20 por 10 que está aqui, e 80 por 11 que está aqui, beleza? Fazendo a conta, a massa atômica do elemento boro, né, é uma média de 10,8 unidades de massa atômica, beleza? Bora? Aí pergunta, estudos apontam que a amônia presente na fumaça do cigarro, né, aumenta os níveis de absorção de nicotina pelo organismo, né? Nos cigarros canadenses, por exemplo, os níveis de amônia são por volta de 8,5 miligramas. Qual o número de moléculas emitidas na queima de um cigarro? Ô, gente, já tem que passar isso para grama, não vamos nem discutir muito, né? 8,5 miligramas dá 8,5 vezes 10 a menos 3 gramas. Que 1 grama tem 1.000 miligramas, 8,5 miligramas X. Aí você faz a continha, tá certo? Né? É só se dividir aqui por 1.000 que dá certinho. Ó. Divide por 1.000, dá 8,5 vezes 10 a menos 3 gramas. Para quê? Para ficar fácil a conta aqui, ó. NH3 é o gás a amônia. Então, a amônia é NH3. Então, vai ficar 3 vezes 1, que é o H, e 14 vezes 1, que é o N. Então, vai dar 17. Então, o mol de amônia, NH3, ó, o mol de amônia tem 17 gramas, porque é 3 vezes 1 do H e 14 vezes 1 do N. Então, o mol de amônia tem 17 gramas, que tem 6, 10, 23 moléculas. 17 gramas por mol. Ah, não vai achar por molécula, Miguel? Não, deixa por mol. Então, o mol de moléculas de amônia, 17 gramas, 6, 10, 23 moléculas. 8,5 gramas, 8,5 vezes 10 a menos 3 gramas X. Aí você vai resolver essa matemática e você vai chegar nessa resposta aqui. Não vamos perder muito tempo agora não, né, gente? Pausa aí e vê como é que faz, né? Bora? Aqui, um cilindro contém 1,505, 10 a 23 moléculas de metano, com hidrocarboneto de fórmula CH4. Volume molar 22,4 litros. Então, massa molar é massa de 1 mol, volume molar é volume de 1 mol e tem esse valor, fica tranquilo. Então, no cilindro A, então CH4, vamos fazer primeiro CH4, vai. Então, CH4, a leitura, 1 mol de CH4, carbono é 12. Cadê os valores aqui? Onde que tá? Preocupa não, mas é 12. Olha na tabela, qualquer coisa você olha na tabela. Ah, tá aqui. Carbono é 12, 12 vezes 1, 12. O H é 1, 4 vezes 1, 4. Então, 12 mais 4, 16. Então, o mol de carbono tem 16 gramas, tem 6 vezes 10, 23 moléculas. Dá 16 gramas por mol aqui, ó, 16 gramas por mol. Então, o mol tem 16 gramas, 6, 10, 23 moléculas. Vamos testar a letra A. Então, quantos gramas vão ter 1,505 vezes 10, 23 moléculas que falou aqui? Moléculas debaixo de moléculas. Resolvendo aqui, vai dar 4 gramas CH4. Então, a alternativa A é falsa. Né? Não dá 8, dá 4. Beleza? Faz a mesma coisa agora, continua. 16 gramas, 6, 10, 23, vamos testar a B. Vamos calcular a quantidade em mol aqui, para ver se vai dar esse valor aqui, certo? Então, X mol, aqui falou que é isso. Eu estou calculando para ver se vai ser mesmo. Solove? Beleza? Vamos terminar? Então, resolve. Resolvendo vai dar 0,25 mol de moléculas. Realmente, essa aqui é a correta. Beleza? Bora? Aí, pessoal, ó, considerando uma escultura formada de gelo, né, que tem 9,0310 a 27 átomos, calcule a sua massa em quilogramas, né? Então, gelo é água, né? Então, vamos lá. Então, você vai pegar a água, leitura, vamos fazer a leitura, o mol de moléculas, né? Então, você vai ler leitura molar, vai? 1 mol de moléculas de água tem 2 mols de átomos de hidrogênio. Pessoal, se fosse leitura molecular, era uma molécula de água tem 2 átomos de hidrogênio e 1 átomo de oxigênio. Leitura molar. 1 mol de moléculas de água tem 2 mols de átomos de hidrogênio, que vai ser 2 vezes 6, 10, 23 átomos de hidrogênio, que cada mol é 6 vezes 10, 23. E vai ter 1 mol de moléculas de água tem 1 mol de átomos de oxigênio. Então, 1 mol é 1 vezes 6, 10, 23 átomos de oxigênio. Somando, o total vai ser 3. 2 mais 1, 3 vezes 6, 10, 23 átomos, beleza? Bom, agora o que você faz? Calcula a massa molar. Então, o H1 é 16. A massa molar da água é 18 gramas por mol, olha lá. 2 vezes 1, 2, 16 vezes 1, 16, soma 18 gramas por mol. Coloca linear. O mol de moléculas de água tem 18 gramas, tem 6 vezes 10 é 23 moléculas. Só que agora é átomos aqui, ó. Como ela tem 3 átomos aqui, ó, na verdade, 3 mols de átomos, você multiplica por 3, que a gente fez aqui, ó. Pronto. Agora é só você calcular. Em 9,03 vezes 10 é 27, que falou aqui, né? Átomos, você vai ter X gramas. Aí você calcula, vai dar 90 mil gramas. Tá errado aqui, né, gente? 90 mil gramas, que é igual a 90 quilos.
Solove? Beleza, bora? Terminar? Aí, pessoal, o metano, fala sobre metano aí, tá? Vai lendo aqui, gás dos pântanos, devido à fermentação anaeróbica sofrida pela celulose, a somação de micro-organismos, recebendo o nome de gás dos pântanos. Nas minas de carvão, quando misturado com oxigênio e o ar, constitui o gás grisu, né? E no gás natural, seu principal componente. Se um cilindro de metálico a 5,6 litros, deixa eu achar aqui o meu laser, né? Se no cilindro você tem 5,6 litros desse gás na CNTP, qual o número de átomos de hidrogênio presente? Tá certo? Volume molar na CNTP é 22,4 litros por mol. Aceita isso? Um mol, volume de gás, 22,4 litros. Como é que eu faço? Mesma coisa do anterior. Olha lá. Você faz a mesma leitura. Um mol de CH4, um mol, você vai ter 1 mol de C e 4 mol de H. Então, no mol de molécula CH4, você tem 1 mol de carbono, 1 mol de átomos de carbono e 4 mols de átomos de hidrogênio. O mol é 6 vezes 10 é 23. Então, o que você tem? 1 vezes 6, 10, 23 e 4 vezes 6, 10 e 23. Como aqui está falando átomos de hidrogênio, você vai trabalhar só com hidrogênio. Então, você vai lá, calcula a massa molar. Como é que é a massa molar? Nem precisa da massa molar, né? Que aí falou assim, ó, que 1 mol de qualquer gás ocupa esse volume, ó, 22,4 litros por mol. Então, o mol aqui, 22,4 litros. Não precisa nem trabalhar com a massa molar. Então, 22,4 litros, você vai ter 4 vezes 6, 10, 23 átomos de hidrogênio, que está falando aqui, ó. Beleza? Isso nem da massa molar não precisou. 5,6 litros debaixo de litro, você vai ter X átomos de hidrogênio. Resolve isso daqui, 1,505 vezes 10 a 23, beleza? Bom, e aí tinha ficado os exercícios aqui para treinar, né, pessoal? Para entregar aí, né, acho que era até semana passada, né? Hoje é dia 15 de novembro de 2022, né? Era para ser entregue dia 8, né, isso aqui na verdade, né? Beleza? Mas tudo bem, né? Tá joia? Mas tá gravado aí, né, pessoal? Tranquilo? Falou, gente, Senhor Jesus abençoe vocês da Funvic, primeiro dois que foi para vocês, mas você que acompanhou, você que prestigiou também esse vídeo aqui, muito obrigado aí, canal Professor Miguel Química, tá bom? Né? Fica com Deus aí, tá? Beijo no coração de vocês, valeu, até mais.